A Flor do Pântano, pelo espírito J. W. Rochester, psicografia da médium Vera Krijanovskaya, parte 3, capítulo 6. Ao voltar de Mônaco para o seu velho castelo, o barão Reimar não encontrava mais a tranquilidade espiritual que tivera antigamente. O tédio e a tristeza o dominavam. Ele sentia um vazio ao seu redor, que não conseguia preencher nem com o trabalho nem com a leitura. Enérgico e persistente, cheio de regras, o barão considerava indigno afastar-se delas. Não queria reconhecer qual era exatamente a causa da sua tristeza, daquele desequilíbrio espiritual que o fazia ficar irritado e até injusto, e sob cuja influência a sociedade parecia absurda e as mulheres pareciam maçantes. Indignado, ele afastava a lembrança de Marina, cuja imagem, como uma visão encantadora, estava insistentemente à sua frente e parecia bulir com seu fascínio. Toda vez que na sua memória passava o seu rostinho descorado e pensativo, com grandes olhos aveludados e tristes, ele era dominado por um sentimento desagradável, parecido ou com vergonha, ou com respeito, ou com descontentamento consigo mesmo, e logo ele habitualmente lembrava a última conversa com sua tia, que por acaso havia sido ouvida por Marina. Por volta dos 3 meses, o barão chegou à conclusão de que a solidão não era para ele. Escreveu por este motivo para sua tia Emília e convidou-a insistindo tanto que ela não pôde recusar o pedido do seu favorito, e prometeu chegar para o Natal e ficar na sua casa até o término do inverno. Alegre, Reimar saiu para encontrar sua tia e a trouxe para o castelo, onde a cercou com amor puramente filial e conforto de toda sorte. Mas Emília Karlovna logo notou a mudança no seu sobrinho. Estava triste e nele parecia ocorrer uma luta interna. Ainda suas cartas continham um tom suspeito. E tudo isto junto com uma agitação mal dissimulada, quando se tratava de Marina. Despertou a suspeita de que a jovem o tinha impressionado bem mais do que ele próprio pensava, e que sua fuga prudente custava-lhe muito caro. Chegou a primavera, e um dia, quando a tia e o sobrinho estavam à mesa e tomavam um cafezinho depois do almoço, entregaram-lhes, como sempre, as cartas e revistas trazidas da estação de trem. Emília Karlovna concentrou-se na leitura da carta do seu gerente de bens, o velho Gaspar, que lhe pedia instruções detalhadas sobre a vila, quando, de repente, a exclamação surda de Reimar atraiu sua atenção. Ela levantou a cabeça, olhou para ele com espanto, e o susto fizeram-na perder o dom da palavra. O pálido barão comia com os olhos a carta, que farfalhava em sua mão trêmula. — Meu Deus! Você recebeu uma notícia desagradável? Perguntou ela com receio. O barão jogou a carta na mesa, e o seu rosto cobriu-se de manchas vermelhas. Não tem nada de importante. É de vovó me chamando para o casamento de Marina Daurova. A condessa. Para o casamento de Marina? Eu quero dizer, para o casamento de Stanislav e Marina. Você poderia imaginar algo parecido? Será que eu não estava certo ao dizer que esta hipócrita tinha crescido num pântano e absorvido toda a sua podridão? Como você vê, ela se casa tranquilamente com o amante da sua mãe. Será que isto não é cínico? Emília Karlovna ficou profundamente abalada. Mas pode ser que ela nem saiba disso. O que a senhora está me dizendo? Respondeu furiosamente o barão. Uma moça adulta, que passou toda a sua vida num albergue cigano, onde perante seus olhos desfilaram todos os amantes da sua mãe, seria ingênua demais se não adivinhasse que papel desempenhava lá Stanislav. Disso você nunca me dissuadirá. Claro, Stanislav também vou lhe dizer. Ele não sabe o limite do seu desregramento. É preciso reconhecer, ele escolheu uma esposa conveniente e os dois se merecem. Em relação a Stanislav, você está certo. O seu procedimento é criminoso, mas uma profunda convicção me diz que Marina é inocente. Estou surpreendida com a dureza com que você reprova esta moça, profundamente infeliz e um amor de pessoa, que, ao meu ver,
É totalmente incapaz de um ato de tal baixeza. Deus sabe quais são as razões que obrigaram-na a aceitar este matrimônio, porque Stanislav sempre foi repugnante para ela. Pode ser que ela seja uma vítima das intrigas da sua madrasta, que aspira a se livrar de tal maneira da sua adversária em beleza. É você mesmo quem pintava para mim, Juliana, com um aspecto nada atraente. Tudo é possível, mas não acredito que Marina não saiba sobre Stanislav e sua mãe. Por isso, se ela aceitou o casamento com a amante da sua mãe, isso é detestável, uma vilania. A notícia sobre o casamento de Marina e o conde Zimovetsky causou uma verdadeira reviravolta no espírito do barão. Ele foi absorvido inteiramente pelo novo sentimento, que julgava ser de desprezo, mas que na realidade não era nada diferente senão de ciúme. Dia e noite pensava sobre aquele enlace e cerca de 10 vezes por dia mudava sua decisão. Ir para Tcharna ou achar uma desculpa para não ir. Finalmente ele declarou para a tia que era inconveniente recusar o convite da avó, mas a verdadeira razão que o atraía para lá era a vontade ardente de ver novamente Marina e pessoalmente verificar o que exatamente a induzira a dar tal passo. O barão chegou em Tcharna na véspera do casamento. A condessa o acolheu cordialmente. Embora gostasse do barão menos que de Stanislav porque o casamento da sua filha, a mãe de Reimar, com o barão protestante lhe fora repugnante. Na época fez tudo para impedir, mas a jovem senhorita Jadwiga revelou uma vontade de ferro que venceu a vontade da mãe. Contudo, correto e laborioso, Reimar, tendo um caráter sério e a bondade de um cardeal, com o tempo colocou sua avó a seu favor. Pois bem, a condessa recebeu seu neto com carinho, agradecendo a sua visita, mas às suas indagações sobre o futuro casamento respondeu evasivamente. Veja bem, meu filho, para cada um de nós Deus impõe a sua prova. Quanto a mim, Deus submeteu-me à prova em uma coisa, a mais importante da minha vida, a fé. Sua mãe casou-se com um protestante. Stanislav casou-se com uma ortodoxa. Isso é muito penoso, mas eu me submeto à vontade do Senhor. Fora disso, o que eu posso ter contra a escolha de Stanislav? Apesar da resposta tão diplomática, o barão percebeu o descontentamento da sua avó, que estava preocupada e desejava que ele a deixasse só. Depois do almoço, em que estava presente o padre, de quem o barão não gostou, a condessa recolheu-se ao seu quarto e deixou Reimar só com suas difíceis reflexões e desassossego espiritual. Depois de passear um pouco no jardim, foi buscar um livro na biblioteca de Stanislav. Inesperadamente encontrou-se na galeria à frente do quadro, a centelha errante. Ao ver o quadro, ele ficou pasmo. De que jeito o apelido que ele tinha dado para Marina ficara encarnado nesta obra maravilhosa? Será que ela própria, tendo espírito rancoroso e ressentimento por causa da opinião que naquela época tinha expressado sobre ela, dera indicação para o pintor sobre tal enredo? Mas esta visão encantadora, como ela era bela, como era maravilhosamente bonita esta flor do pântano, que agora Stanislav arrancava sem ter medo da morte, que eu esperava nessa traiçoeira superfície plana do pântano. Durante muito tempo, ele analisou o quadro e novamente o ciúme dominou com tanta força que ficou insuportável para ele ver alguém mais. Recolheu-se ao seu quarto e, sob pretexto de enxaqueca, mandou pedir desculpa, pois não sairia para o chá da noite. O barão dormiu pouco nessa noite. A janela do seu quarto dava para o pátio, e ele viu a chegada de Stanislav, que novamente saiu para encontrar a esposa e o sogro na estação de trem. Perturbado pelas emoções que ele próprio não conseguia compreender, o barão esperava com impaciência o retorno de Stanislav. Seu coração começou a bater forte, quando ao lado da entrada parou a carruagem, onde estavam Adorov e a sua filha. E quando Zimovetsky começou a ajudá-la a descer, falando baixinho alguma coisa no seu ouvido. O barão ruborizou. Mesmo assim não lhe escapou que a jovem estava triste e descorada e parecia evitar olhar para o marido. Marina realmente se sentia todo o tempo sob julgo do pesadelo. Durante o casamento,
Ela estava tão preocupada que toda a cerimônia passou sem notar e sem deixar qualquer impressão. Ficou completamente absorvida pelo pensamento opressivo, que daquele dia em diante ela estava para sempre ligada com laços inquebrantáveis a um homem que lhe era repugnante e que o peso das obrigações que ela tinha assumido superava as suas forças. Aparentemente, suportava seu papel com uma perfeição que nela própria imaginava ser capaz. Somente depois da partida do conde, quando ela ficou sozinha durante algumas horas, as lágrimas e uma prece ardente aliviaram a sua penosa pressão espiritual. Sob a máscara da discrição tímida, no espírito de Marina, escondia-se a energia e o muito desenvolvido sentimento de dever. Quaisquer fossem as causas do seu casamento, ela julgava ser sua obrigação superar o asco e fazer a vida conjunta deles tolerável. Ao chegar a Charna, o conde levou sua esposa e o sogro aos aposentos da sua avó. A condessa recebeu Marina com muito carinho e foi extremamente gentil com Pavel, convidando-a a ficar mais tempo na sua casa. Mas Adorov disse que depois do casamento na igreja, à noite seria obrigado a partir imediatamente de volta. Depois da recepção feita pela velha condessa, Zemovetsky acompanhou Marina ao quarto dela, que fora reformado com luxo e bom gosto e que tinha uma pequena passagem para os aposentos do conde. Marina estava tão cansada que tomou banho e foi dormir, dando a ordem de se levantar para trocar a roupa às 4 horas da manhã. A capela de castelo fora enflorada com luxo. O altar, decorado com raras plantas, parecia um pitoresco pavilhão de jardim. A luz forte dos lustres iluminava os ricos parâmetros do padre e as roupas suntuosas dos convidados. Marina entrou, encantadora em seu vaporoso vestido rendado. Ajoelhou-se no travesseiro de veludo vermelho, colocado nos degraus do altar. Quando ela levantou seus lindos olhos aveludados para o padre, ele até semicerrou os olhos por um instante. Era realmente a visão dos seus sonhos, porém ainda mais bela e atraente do que estava no retrato. Ao mesmo tempo, um triunfo maldoso e desapiedado despertou no seu coração. Ele abriu um abismo entre ela e o conde, que estavam ajoelhados juntos à sua frente. Era o castigo justo pela vida desregrada. Escondido atrás das pessoas, Reimar pálido estava em pé, encostando-se na parede e também não tirando os olhos da noiva. Seu coração batia fortemente, e ele procurava com ansiedade nos olhos de Marina a solução do seu mistério espiritual. Entretanto, o olhar dela era tão puro e sincero que não havia dúvida de que ela não sabia nada do passado depravado e criminoso do seu marido. Além do mais, ela não parecia feliz. Nos seus olhos escondia-se uma profunda tristeza. Enquanto os lábios cerrados davam uma expressão amarga ao seu rosto, então qual foi o motivo de tal casamento? Reimar olhou para o seu primo. O rosto pálido de Stanislav não expressava nada, e o ciúme soprou para o barão que o conde também não tinha sentimentos verdadeiros e profundos. Como pôde Stanislav, que a si próprio considerava um conhecedor da beleza feminina, ficar cego? Será que, farto da vida, ele achava que tinha direito a possuir qualquer mulher bonita? Pensava o barão. Depois do casamento religioso, os recém-casados foram cercados e começaram as felicitações. Entre outros convidados, o barão também se aproximou. Ao vê-lo inesperadamente à sua frente, Marina estremeceu. Um rubor leve corou seu rosto pálido. No entanto, ela rapidamente se conteve e respondeu seu cumprimento com uma frase gentil e fria com uma inclinação leve de cabeça. O barão até achou que ela, com isso, olhara para ele com uma certa hostilidade e ficou dominado por um vago sentimento de inquietação. Após beber à saúde dos recém-casados uma taça do champanhe, ele saiu, desceu para o jardim e foi para o fundo para se acalmar e pôr em ordem seus pensamentos. Enquanto isso, a animação e a alegria reinavam na casa. A jovem condessa, com a sua beleza e amabilidade, causou uma excelente impressão a todos. Às 10 da noite, Pavel partiu, despedindo-se com ternura da sua filha. Marina pôs-se a chorar, despedindo-se do seu pai, mas ele amistosamente zombou das suas lágrimas.
não sabendo que preço penoso tinha pago a sua filha pela felicidade ilusória dele. O jantar ia ser servido cerca da meia-noite, e a condessa e a dívida e algumas senhoras idosas foram descansar. O resto dos convidados foi para o terraço ou se dispersou pelas alamedas iluminadas do parque. Era mês de maio. A primavera chegara cedo nesse ano, e uma noite calma e serena, um pouco fresca, cheia dos odores das flores e da verdura nova, acariciavam com ternura e tranquilidade. Marina também saiu para o terraço junto com os hóspedes, mas o meio desconhecido e as conversas em idioma pouco compreensível irritavam-na. Ao achar uma oportunidade, ela imperceptivelmente desceu para o jardim e pôs-se a percorrer lentamente o caminho ao longo do castelo. Sua cabeça estava cheia de pensamentos pesados. Agora, depois da partida do seu pai, ela ficara totalmente só, e exatamente nesse momento, quando começava o seu sacrifício pesado e doloroso, a vida conjunta com o marido, ela se encontrava com o barão, o homem que ocupava um lugar especial no seu coração. Ele a tratara com desdém e reserva, os seus lábios mal haviam tocado a sua mão, e olhara com frieza e indiferença, enquanto fazia os votos de felicidade e dava os parabéns banais. Talvez ele a desprezasse porque ela se casara com o conde Stanislav, vazio e leviano, aquele a quem o barão havia reprovado severamente na época. O seu coração batia fortemente, tinha um sentimento de amargura e indignação. Sem dúvida, o barão não suspeitava que ela se sacrificara, mas que direito ele tinha de reprová-la, mesmo que ela realmente estivesse apaixonada pelo conde. O que ele tinha a ver com isso? Pois ele próprio virava as costas para ela, vendo nela uma flor venenosa da qual achou necessário fugir. Entregando-se a esses pensamentos tempestuosos, ela não prestara atenção por onde ia. Quando se encontrou diante de um terraço, decorado com flores, tomou por aquele adjacente aos seus aposentos. Ao subir rapidamente a escada, ela, surpreendida, viu-se numa entrada que dava para a larga e comprida galeria, decorada com plantas e estátuas. Não distante, perante um quadro bem iluminado, o barão Follhound estava numa atitude pensativa com as mãos cruzadas. O primeiro que pensou Marina foi em sair. Encontrar-se com a pessoa em que acabara de pensar foi-lhe desagradável e penoso, mas o seu orgulho venceu. Aproximou-se e disse: "Será que o senhor barão poderia me informar onde estou? Eu não sei onde vim parar e como voltar para a sala." Ela calou-se ao discernir o quadro ante o qual estava parado o barão. Era a centelha errante. O barão virou-se sombriamente, quase com hostilidade, olhou para Marina, que estava à sua frente. "Às suas ordens, condessa. Que obra maravilhosa este quadro! Eu acabava de admirá-lo. Que talento enorme é preciso ter para criar algo tão forte. O senhor gostou da ideia do quadro? Eu também acho que ele foi bem realizado", respondeu Marina com uma voz surda. Muito vivo foi esse cavaleiro prevenido, que já quase levantou o pé, mas não saiu do lugar, tendo medo de que a centelha errante o levasse à morte. "Sim", respondeu secamente o barão. "O limo do pântano criou esta visão atraente. O seu encanto é venenoso, e a felicidade que ela promete é somente aquela centelha ilusória por trás da qual se esconde a morte. Será infeliz aquele que, ao ceder ao sentimento, siga tal criatura sem coração." Durante as últimas palavras, Marina mordeu levemente os lábios, como que querendo reprimir o sentimento agudo de dor. Eu devo, entretanto, defendê-la, porque serviu ao seu protótipo. Contudo, não acho que o conde Stanislav esteja arriscando. Coitada da solitária centelha. Ela nem sabia de virtude tão severa, despiedosa e que julga cegamente sem pensar se a condenação é merecida. Mas basta de metáforas, falemos diretamente. Diga-me, barão, por que o senhor me trata tão severamente? Reprovar a moça achando que ela é uma flor venenosa só porque cresceu num pântano é bastante leviano. Entretanto, eu não entendi a mão criminosa atrás de qualquer cavaleiro. Não estava intencionalmente no seu caminho e nem tentava perturbar a sua santa castidade. A sua voz atraiu. Ela respirava impetuosamente e os seus lábios tremiam. O barão ruborizou fortemente. "Perdoe, condessa, as minhas palavras impensadas.
Que direito eu tenho para poder reprová-la? Resta-me somente lamentar que uma criatura jovem, a qual Deus deu uma beleza angelical, esteja entrando nessa sujeira moral. A senhora está certa. As minhas convicções são severas e por isso estou indignado com a sua escolha. Peque quem quiser, mesmo que o homem seja tão desregrado quanto Stanislav, mas não ele. Marina estava branca como seu vestido e olhava para o barão com os olhos arregalados e perplexos. Pelo seu rosto se percebia claramente que ela não entendia o sentido verdadeiro das suas palavras e ele sobressaltou-se. Mas o barão não teve tempo para acrescentar algo, porque nesse momento, na galeria entrou correndo e perdendo o fôlego Camila. Estou procurando pela senhora por toda parte. A senhora condessa pede à senhora para que passe agora no quarto dela para lhe dizer uma palavrinha. Dirigiu-se ela a Marina. Ela passou a mão no rosto e respondeu: Está bem, eu seguirei a senhora. Ela encontrou a condessa num dormitório arqueado igual à sua sala de visitas. A grande cama, sob cortinado de leito e entalho de carvalho nas paredes, escurecida com o tempo, davam ao quarto a aparência do dormitório de uma abadesa de abadia medieval. Ao fazer com que Marina se sentasse, a condessa olhou para ela atentamente, parecendo até como se tivesse compaixão dela e depois, reprimindo o suspiro de pena, começou com a voz baixa e melíflua: Querida criança, eu pedi para a senhora me visitar para uma conversa muito importante e séria. Vejo-me obrigada a referir-me a várias circunstâncias desagradáveis e difíceis. Deus é testemunha do quanto isso é penoso para mim, mas considero meu dever moral lhe dizer toda a verdade. Eu não entendo, disse Marina, surpreendida com tal introdução. A senhora agora entenderá tudo. Eu a conheço muito pouco para julgar. A ignorância ou desregramento moral guiava a senhora quando contraía matrimônio, que infelizmente já aconteceu. Entretanto, pode ser que a senhora nem se tenha dado conta de que pecado horrível estava cometendo ao casar-se com uma pessoa que tenha sido amante da sua mãe. A senhora provavelmente está falando da minha madrasta, pois eu me casei com o conde exatamente para salvar a honra de Juliana e, ao mesmo tempo, proteger a felicidade do meu pai. Mas não considero que isto seja um pecado, respondeu desdenhosamente Marina. Indubitavelmente, a sua intenção é muito louvável, mas apesar de tudo, em Mônaco, Stanislav era amante da sua própria mãe, e por isso a sua vida conjugal será uma indecência. Isso não é verdade, é mentira. Ficando fora de si de indignação, exclamou Marina e as lágrimas ressoaram em sua voz. Eu não estou acostumada a dizer mentiras, minha querida, mas para pôr fim à nossa disputa, pegue-lhe esta carta, escrita e enviada pelo seu marido, e assim irá se convencer. Marina quase arrancou a carta das suas mãos e percorreu ansiosamente as linhas sublinhadas com lápis vermelho. Estou surpreendida com que talento você me acompanha onde quer que esteja, longe de você ou por perto. Todavia, suas preocupações de que eu me case com a bela Aldarova são infundadas. Aliás, como já sabe sobre as minhas travessuras, eu não vou negar que esta mulher é bonita como o diabo e sedutora. Entretanto, na minha idade não caso com a própria amante, que além do mais tem uma filha de 17 anos. Do mesmo jeito são infundadas suas preocupações, que gasto muito bem com a Aldarova. Ela se contenta com o meu amor, e ela própria é quem paga tanto as suas contas como as perdas no jogo em Monte Carlo. No que se refere a mim, eu ofereço flores e bombons. Marina lia as últimas frases com uma névoa nos olhos. Tudo nela tremia de vergonha, raiva e desespero. Uma cortina caiu perante ela e revelou a degradação moral da sua mãe, confirmada por esta carta, onde cada palavra foi-lhe uma bofetada. Mas, ao mesmo tempo, ela entendeu toda a vilania e a maldade dessa mulher, que pôs a nu perante ela a triste verdade quando tudo já acabara. Por que a senhora me contou isso somente agora, quando eu já me vinculei por casamento para sempre? Quase gritou ela, para prevenir relações que considero criminosas, até que nossa Santa Igreja não perdoe o pecado e não lhe permita a vida conjugal. Marina levantou-se de um salto da cadeira, amassando a carta traidora que estava na sua mão. Eu não preciso nem do perdão, nem da permissão da sua igreja, e nunca pertencerei ao seu neto,
disse ela ao medir a condessa com um olhar raivoso, e depois quase saiu correndo do quarto. Na sala de visitas, ela por pouco não colidiu com o barão que entrava, mas pelo visto nem o percebeu e desceu correndo para o jardim, onde caiu esgotada num banco sob um carvalho ramoso. Ela estava sufocada. Nunca antes uma tempestade dessas desencadeara-se sobre ela. Ela se culpava da sua tola cegueira e da sua ingenuidade imperdoável. Sentia nojo de si mesma e da sujeira em que tinha mergulhado, porém do que já não tinha saída. Morrer, sua morte me livrará e resolverá o problema. Passou na sua cabeça quente. Sim, ela desejava morrer, mas como? Os pensamentos embrulhavam-se, mas de repente ela lembrou que quando eles chegavam àquele lugar de manhã, ela vira um rio no parque, nas proximidades da casa, e é onde fica a paz beatífica, lá na água fresca que sussurra baixinho. Ao ficar só, depois que Marina tinha saído da galeria, o barão andava para frente e para trás. Que Marina não sabia nada sobre o passado era indubitável. Que ela não amava Stanislav também estava fora de qualquer dúvida. Entretanto, ela se casara com ele. Por quê? Aqui estava escondido um mistério. O que significava afinal este convite da avó? O que ela poderia dizer que não admitia esperar até amanhã? Ele foi dominado pelo desejo insuperável de saber tudo e tudo esclarecer. Que diabo, ele não era um estranho por ali. Sem pensar mais, ele dirigiu-se a passos rápidos aos aposentos da velha condessa. Se Marina já saíra, mesmo assim ele conversaria com sua avó. Na entrada da sala da recepção, ele por pouco não se chocou com Marina, que saía correndo da sala, mas parecia que ela não vira e deslizou sem notar. Ela estava mortalmente pálida, tinha um aspecto desconcertado e o olhar parecia vago e distraído. O barão inquietou-se, além do mais foi tomado por um mau pressentimento. Entrou com toda a pressa no dormitório da sua avó, fato que impediu o padre de sair do nicho, onde ele estava escondido, fechado com uma cortina pesada. A condessa sobressaltou-se quando seu neto entrou inesperadamente. Meu Deus, parece que você enlouqueceu. Que significa esta sua visita repentina? Eu quero finalmente saber o motivo desse casamento detestável, que você não devia permitir, sendo uma mulher religiosa e de normas rígidas, disse o barão com excitação, que nem um pouco correspondia ao seu habitual sangue frio. A condessa tentava esquivar-se da resposta direta, mas as perguntas insistentes do seu neto a obrigaram a falar, e ela fez Reimar jurar que iria ficar calado. Por favor, acalme-se. Mesmo sem jurar, eu guardarei silêncio sobre assuntos de família. Eu sinto que aqui esconde-se um escândalo. O que você disse para Marina? Acabei de vê-la sair correndo como uma louca do seu quarto. Uma expressão de inquietação percorreu o rosto severo da condessa e ela às pressas contou a aventura de Juliana e as causas que forçavam Stanislav a casar-se. Claro, somente a necessidade poderia me obrigar a concordar com este casamento horrível, mas prevenir o pecado considero meu dever, porque não posso contar com Stanislav quando se trata de uma mulher bonitinha. Por isso eu me dirigi à consciência de Marina. Imagine, esta mocinha boba não sabia nada sobre as aventuras da sua mãe. No começo, ela nem queria acreditar em mim, mas eu mostrei para ela a carta de Stanislav, que confirmava totalmente minhas palavras. Todavia, se ela abordou esta questão assim tão tragicamente, é melhor que você vá, querido Reimar, e console esta tola, senão ela armará um escândalo que pode revelar toda essa história. Pois se a Dorov souber a verdade, isso poderá acabar mal tanto para Juliana quanto para Stanislav. O barão escutava sem nada dizer, e no primeiro momento nem sabia o que fazer. Um pensamento em turbilhão atravessou seu cérebro, que Marina tinha sido a vítima dessa intriga infame, que ele não adivinhou seu espírito e quando poderia salvá-la não quis fazer isso e agora era o culpado da vida dela arruinada. Entretanto, esse torpor passou rapidamente. Antes de tudo, ele tinha que achar Marina e prevenir uma possível desgraça ou escândalo. É digno da sua prima Juliana aproveitar-se da inexperiência e magnanimidade dessa criança.
Por outro lado, a cautela de Stanislav também desperta minha admiração absoluta, disse o barão com desprezo. Sem dúvida, essa aliança é menos ofensiva que uma bala. O sacrifício é pago com o título da Condessa Zemovetskaya, que agora é uma recompensa suficiente. Agora, Reimar, em vez de filosofar, corre e acalma essa menina. É preciso que ela esteja presente no jantar. O barão ficou em silêncio para não se abrir demais e não jogar na cara da sua avó a repugnância, provocada por aquele desalmamento, egoísmo e baixeza, com que a avó tinha revelado diante da pobre moça o passado da sua mãe, e ainda mais naquele momento quando não havia mais retorno. Sem dizer nenhuma palavra, ele girou e saiu rapidamente do quarto. Mas onde estava Marina? Ele percorreu todos os quartos, e ao saber pelo criado que a jovem condessa fora para o jardim, imediatamente foi para lá também. A ocasião lhe favoreceu e depois da curva da alameda ele notou uma figura de branco que corria para o fundo do parque. O barão pôs-se a correr atrás dela. Através do vão das árvores ele viu Marina e com horror percebeu que se dirigia ao rio e que parava na margem alcantilada. Cansada, ela encostou-se na árvore e parecia ter começado a rezar, pois ele viu os sinais da cruz que ela fazia. Enquanto isso, o barão percorreu a distância que os separava. Ao ouvir passos atrás de si, Marina avançou para a frente com uma clara intenção de se jogar no rio, e ele mal conseguiu agarrá-la, mas puxou-a para trás tão fortemente que ela quase caiu. Ao reconhecê-la, ela soltou um grito surdo. O barão mais levava do que apoiava a moça, e acompanhando até o banco a fez sentar. Marina Pavlovna, o que a senhora decidiu, pense. O que aconteceria se Deus não me conduzisse aqui na hora certa? Disse ele censurando-a. Ela estremeceu e endireitou-se. Por que o senhor me impediu? Eu preciso morrer de qualquer modo. É a única saída para a situação em que me encontro, pois o senhor ainda não sabe. Eu sei de tudo. O senhor sabe? Sim, sei. Como abusaram infamemente da sua magnanimidade e inexperiência. E ajoelhado imploro seu perdão pelas minhas recentes tolas acusações e por outras palavras tão infundadas e cruéis. Então o senhor não acredita mais que eu seja tão má, depravada e perigosa assim? Murmurou Marina, e um sorriso feliz e alegre como de uma criança floresceu no seu rosto descorado. O barão agarrou as mãos de Marina e as cobriu com beijos. A verdadeira felicidade de toda a sua vida passara tão perto. Sorrir amavelmente, mas ele não soubera distingui-la. O amor e os arrependimentos tardios atormentavam-no. A senhora é um anjo, Marina. Eu fui um tolo com todas as minhas ideias preconcebidas e agora estou sendo cruelmente punido. Mas prometo que logo falarei com Stanislav e garanto que ele respeitará a senhora como irmã. Estou convencido de que ele é honesto bastante e não se imporá à mulher que se casou com ele em tais circunstâncias. Ele não se atreverá a fazer isso. Com o passar do tempo, o divórcio devolverá para a senhora a liberdade. Arme-se de paciência, Marina, mas me prometa nunca mais atentar contra a sua própria vida. Se o senhor soubesse como agora fiquei farta da vida quando compreendi o passado, a sua voz atraiu. Mas ela é extremamente cara para o seu pai e para mim. Não sairá daqui até que a senhora me prometa. Está bem, prometo não mais atentar contra a minha vida. No que se refere ao futuro, só Deus sabe. Agradeço à senhora. Agora procure se acalmar e volte para a sala. Os hóspedes não devem notar nada. Marina acenou que sim e levantou-se. O senhor está certo, irei até os hóspedes. Obrigada por me livrar das explicações com o conde. A ausência da noiva por muito tempo e a sua palidez mortal, sem dúvida, foram percebidas pelos convidados. Contudo, ninguém lhe disse nada a respeito disso. Mas como Marina parecia sossegada e o conde e a velha condessa, pelo visto, estavam muito bem-humorados, a perplexidade vaga dos convidados dissipou-se. Depois do jantar, quando os hóspedes se foram e a recém-casada se recolheu para o seu quarto, o barão, que todo o tempo não tirava os olhos do primo, aproximou-se e disse que precisava conversar com ele sem testemunhas. Você escolheu um momento estranho. Será que amanhã não teremos tempo para falar? Respondeu impacientemente o conde. Não. Aquilo que preciso lhe dizer é muito importante e urgente.
Neste caso, vamos para o meu escritório e fale depressa. Então, do que se trata? Você parece estar preocupado com alguma coisa? Perguntou o conde quando eles ficaram a sós no escritório. Eu acabei, e além do mais por acaso, de impedir sua esposa de se jogar no rio. Já? Assustou-se o conde, ficando pálido. Mas realmente o nervosismo de Marina excede todos os limites. Mas eu lhe exigirei explicações, acrescentou ele com maldade. Exatamente para esclarecer os motivos que levaram sua esposa a uma tentativa de suicídio, eu gostaria de falar com você. A razão deles e a conversa de Marina com a avó, que não somente disse que você tinha sido amante da mãe dela, mas também mostrou-lhe a sua carta que comprovava sua relação. Ao mesmo tempo, ela pintou com tanta eloquência a imoralidade das suas relações conjugais que a pobre Marina decidiu-se dar cabo de si. Agora, se você não quiser que o atentado se repita, a sua obrigação será tratá-la somente como uma irmã. Espero que você seja um homem bastante honesto e não leve ao desespero a pobre moça que você próprio considera exaltada. E se você tinha outras intenções, deveria prevenir a avó para que ela não se intrometesse nos seus negócios. O conde ouvia, ora ficando corado, ora empalidecendo. Que mulher infame esta velha hipócrita! Murmurou ele entre dentes, procurando se conter. Se não estivesse envolvida a honra de Juliana, eu preferia lutar com a Daurov e não me casaria com a filha dele. Entretanto, neste caso, não serei o primeiro nem o último a se casar desse jeito. Mas Deus me livre de ser o motivo da morte de Marina, que além disso foi desprezada pela minha respeitável avó. Eu de maneira alguma aspiro a possuí-la. Ela não é do meu gosto. Em matéria de mulheres, gosto de vida, do fogo da paixão. Por exemplo, a falecida Nádia ou Juliana. Elas têm fogo e não sangue nas veias, mas esta pálida fantasma com sangue frio não me atrai. Será que há poucas mulheres que poderão me amar pelo meu jeito? Entretanto, estou muito agradecido a você pelo aviso. Depois de apertar as mãos um do outro, eles se foram. A desconfiança ciumenta do barão cessou por algum tempo, mas ele não acreditou na indiferença de Stanislav. Aquele era um conhecedor fino demais da beleza feminina para não apreciar o encanto fascinante da sua jovem esposa, e muito devasso para renunciar voluntariamente uma mulher linda que lhe pertencia legalmente. Era evidente que por ora ele tinha de se aplacar, tendo em vista aquela má brincadeira que tinha feito com ele a condessa e a dívida, devido ao ódio cego que ela alimentava tudo o que fosse russo e ortodoxo. Mas seria imperdoável contar com o futuro. Apesar de tudo, o conde poderia tentar conseguir o que desejasse. Marina, muito preocupada, voltou para o seu quarto. Ela vestiu um roupão branco, fez uma trança para dormir e mandou embora a criada. Depois, ela abriu apressadamente o porta-joias e tirou um pequeno revólver com um trabalho maravilhoso, que dera para ela o marido da sua amiga Bulavina, e o colocou no bolso. Depois disso, ela se sentou ao lado da janela e com tremor pôs a escutar o menor barulho. Ela não sabia se o barão conseguira conversar com seu marido, se o outro viria para explicar-se com ela e o que lhe diria. Às vezes a consciência que ela se justificara perante o barão e que ele amava provocava um sorriso feliz no seu rosto, porém o medo e a preocupação venciam. O relógio já batera meia-noite, quando de repente ela ouviu os passos que se aproximavam no corredor, que ligava o seu quarto ao do marido. Um minuto depois a porta se abriu e entrou o conde. Ele não tirou a casaca e estava muito pálido. Olhou fria e sombriamente para Marina, que se levantou trêmula, emocionada e pálida. Sente-se. Preciso conversar com a senhora, disse ele, aproximando-lhe a poltrona, da qual ela deixou-se cair automaticamente. Ele próprio ficou de pé. Soube por Reimar que a senhora tentou suicidar-se por desespero, continuou ele friamente. Ao saber pela minha avó sobre as minhas relações com a sua falecida mãe. Graças a Deus que ele conseguiu impedir a senhora de suicidar-se, mas como eu não quero nem um pouco transformar a sua permanência aqui num eterno escândalo, vim para dizer que a senhora não precisa recear qualquer importunação da minha parte. Permita-me acrescentar que, se eu só pudesse imaginar o grau da sua ingenuidade, claro, recusaria a proposta de Juliana e preferiria prestar satisfação ao seu pai com a arma na mão.
Eu nem poderia imaginar que a senhora, criada na casa da sua mãe, onde geralmente não se acanhavam muito com as palavras e procedimentos, não soubesse o que era conhecido por qualquer criada ou empregada da Vila Corleone. Porém, se isto aconteceu, eu respeito a sua ingenuidade somente. Não quero servir de palhaço e por isso exijo que as regras externas de bom tom sejam respeitadas. Pode ser que no futuro, depois de alguns anos, a senhora fique mais ajuizada e entenda o que é o amor. Só não será com o senhor. Ficando corada, interrompeu ela. Para que isso não aconteça com qualquer outro, eu cuidarei pessoalmente. Se eu tenho que admirá-la de longe, evidentemente não permitirei que ninguém se aproxime da senhora. No que se refere a divórcio, nem pense. Eu somente consentirei com ele no caso de que seja conveniente para mim. Entretanto, deixo isto para o futuro. E agora exijo que para a sociedade nós sejamos marido e mulher, como todo mundo. A senhora me chamará de você. Faremos visitas juntos. Os dois andaremos a cavalos e etc. Em relação a isso, eu conto com seu bom senso. Lembre-se que pela lei a senhora é minha esposa. Tem o meu nome e é obrigada a me obedecer. Isso é tudo o que eu lhe queria dizer. Agora me permita desejar-lhe boa noite e me despedir. A sombra de ciúmes de sua mãe não se erguerá entre nós. O conde mal se dirigia à porta quando de repente virou novamente para a esposa. Este corredor leva diretamente ao meu quarto e a senhora pode fechá-lo para sua tranquilidade. Mas para todos, entenda-se que esta porta está aberta. Espero que a senhora tenha me entendido. A propósito, permita-me usar sua vela, lá está escuro. Ele pegou o castiçal de prata da penteadeira, acendeu a vela e saiu, mas Marina notou que sua mão tremia. Mal amorteceram os passos do marido ao longe. Ela correu até a porta e fechou-a com o ferrolho. O caos de sentimentos diversos ferviam nela, mas a consciência de que ela se livrara de um aborrecimento horrível reinava sobre tudo, mesmo que o pensamento de que daqui para frente ela se veria obrigada a ensinar uma comédia torturante durante toda a sua vida solitária, e ainda com este homem detestável para ela, a oprimia como um pesadelo. Não, ele não tinha o direito de prendê-la para sempre a ele. Chegará o dia quando ela reivindicará o divórcio. O próprio Stanislav um dia estará cansado das relações e situações falsas, e ele a deixará ir embora. Tinha que somente ser prudente e não irritá-lo à toa. Acalmando-se, rezou a Deus e foi dormir. Capítulo 7. Uma vida penosa e difícil arrastou-se para Marina. O castelo esvaziou-se. O barão foi embora no dia seguinte, depois da cerimônia do casamento, e ela se sentiu absolutamente solitária com seu marido, que não era ninguém para ela, a velha condessa que a odiava e o padre. O conde tenazmente seguiu o programa que tinha planejado. Visitou com sua esposa todos os vizinhos. Passeava e andava com ela a cavalo e até às vezes tomava o chá da noite na sala de visitas da sua esposa. Marina detestava estes encontros a sós, mas não tinha motivo para protestar, porque o esposo se comportava extremamente discreto. Mesmo assim, não sabia por que ela tinha medo dele, e quando os olhos negros de Stanislav paravam na sua esposa com uma expressão diferente, incompreensível para ela, o tremor nervoso a dominava, o que provocava um sorriso irônico nos lábios do conde. Numa dessas noites, alguns dias depois do casamento, Marina saiu ao terraço para tomar ar fresco, e de repente um som de piano chegou a ela. A interpretação era de artista. No começo ouvia-se os acordes grandiosos de uma cantata. Depois, aos poucos, o músico pôs-se a improvisar. Ouviam-se motivos musicais estranhos, ora selvagens, dilacerantes, ora tempestuosos e ardentes, mas tanto uns como outros expressavam claramente que o músico derramava através dos sons potentes a luta e os tormentos da sua alma. Quem poderia ser? Em todo caso, não era a condessa, nem Stanislav, nem a senhora Camila. Marina escutava com atenção, mas a curiosidade foi mais forte. Então ela desceu para o jardim e certificou-se de que os sons vinham da torre mais próxima, onde morava, como ela ouvira dizer, o padre Cassaveri. Sem dúvida, quem tocava era ele, pois então ele escondia a alma atormentada com uma luta moral,
sobre a máscara da indiferença e impassibilidade, e isso ninguém suspeitava. Desde esse dia, o jovem padre despertou o interesse de Marina. Ela começou a observá-lo, procurando decifrar o mistério da vida dele. Além disso, o tratamento cortês, respeitoso e amigável por parte do padre para com ela inspirava-lhe simpatia. No que se refere ao seu tacto nas questões religiosas, ele distinguia-se completamente da intolerância grosseira e da hostilidade notável da condessa. Marina, por natureza, sempre fora devota, mas agora o achasse numa posição falsa da nova família, ao sentir-se totalmente sozinha, a necessidade de rezar manifestava-se ainda mais insistente. Entretanto, ela evitava visitar a capela do castelo, e só uma vez foi à maravilhosa igreja católica do povoado vizinho, onde nos feriados também celebrava o padre com o vigário. Neste caso, ele foi levado para lá de carruagem e todos os que moravam no castelo foram obrigados a assistir à missa. Com dificuldade, finalmente, Marina conseguiu se informar que nas proximidades havia uma igreja ortodoxa. No domingo seguinte, ela mandou preparar a carruagem e foi para a missa, mas levou um susto quando a carruagem parou na frente de uma cabana semidesmoronada, que se verificou ser a igreja ortodoxa. Acostumada com as igrejas ricas da capital, ela estremeceu ao ver a torre do sino caindo aos pedaços, as paredes entortadas, madeiras e janelas apodrecidas, onde os vidros quebrados haviam sido colados com papel. Vergonha e amargura dominavam-no quando ela entrou. Ela nem poderia imaginar tal miséria. Na igreja havia somente duas imagens com a pintura quase apagada. Paramentos e casura do padre eram de antiga chita descorada. O evangelho estava numa velha capa gasta. As lâmpadas eram luminárias de barro com sebo aceso no lugar de óleo, enquanto o zimbro fumegava incensório no lugar do incenso. Esta revoltante miséria involuntariamente fazia comparar com a rica igreja católica, suas altas janelas góticas, o divino arranjo de altar e os paramentos suntuosos do clero. Na igreja estavam cerca de 10 camponeses e camponesas vestidos com roupas pobres, que ora com curiosidade, ora com desconfiança, mediu com o olhar a moça elegantemente vestida. Depois da missa, Marina se aproximou do padre e procurou saber as causas de tal decadência da igreja. O padre Andrei, um homem de meia idade, simples e bondoso, convidou-a respeitosamente para visitar sua pobre casa coberta de palha. Marina gostou extremamente da esposa do sacerdote e de suas 2 filhas, e encontrou sossego para sua alma na casa pobre do padre, como se fosse na família dos seus parentes, diferentemente do que ela sentia no castelo, onde o trato hostil, dissimulado e aberto deprimiu-na. Quanto é preciso para renovar a igreja, suprir de material e fazer todas as mudanças? De repente perguntou ela. Pelo menos 200.000, respondeu o padre Andrei. Mas como coletar tanto dinheiro? Cheia de alegria, Marina pediu para imediatamente começar a trabalhar. Doou 25.000 e, além disso, prometeu ajudar a adornar a igreja por dentro. Toda a família pôs-se a chorar de felicidade. Depois de receber a bênção deles e votos de felicidade, Marina partiu e voltou para o castelo tão feliz que há muito tempo não se sentia. No mesmo dia, ela descreveu tudo na carta para Pavel e pediu-lhe para comprar por conta dela todos os utensílios necessários à igreja. Passadas algumas semanas, chegaram umas caixas grandes com imagens, lâmpadas de bronze, manto de brocado para a mesa do altar, cortinas de seda, em uma palavra, havia tudo em abundância. Não foram esquecidos nem alguns quilos de incenso. De sua parte, particularmente, Pavel ofereceu os paramentos, 2 tapetes e um lustre. A reconstrução da igreja também realizava-se rapidamente para a grande alegria da população ortodoxa. Evidentemente, isso não ficou em segredo dos donos do castelo e seus criados. No castelo e seus arredores falavam somente sobre as extravagâncias da jovem condessa. Assim chamavam a ajuda que prestou Marina à sua igreja. Apesar de perceber que a velha condessa arrufava-se, ela não prestava atenção ao seu descontentamento e não dava ouvidos às suas observações venenosas. Entretanto,
quando uma vez a condessa tentou dirigir palavras mordazes sobre este assunto contra Marina em presença do conde, este olhou zangado para a avó e disse de forma significativa: Eu não suportarei que a minha esposa seja limitada em suas ações, e o seu desejo de ajudar a sua igreja é absolutamente legítimo. Mas a condessa não permitia tão facilmente ser chamada à ordem, e a censura do neto deixou-a furiosa. Passado algum tempo, depois da entrega das caixas, cujo rico conteúdo atraiu a atenção de todo o castelo e alimentou o informe detalhado de Camila, a raiva da condessa, reprimida por um tempo, finalmente manifestou-se. Um dia desses, depois do almoço, quando o conde não estava em casa e Marina acabava de voltar da visita da construção, a condessa fez uma observação venenosa. A beneficência, minha filha, sem dúvida, é um belo ato. Mesmo assim, tem que ser prudente, mesmo praticando bem. Todos em volta já estão falando sobre o seu zelo na realização da construção da nova igreja russa e sobre suas visitas frequentes àquele homem sujo e ignorante que se chama de padre. Na minha opinião, aqui não há lugar nem para ele nem para sua cabana. A senhora, minha querida filha, está esquecendo completamente que pertence à família Zemovetsky, cujas esposas sempre foram filhas fiéis de nossa Santa Igreja. Eu espero muito que chegue o dia em que a senhora deseje seguir a mesma religião que a do seu marido, renegue a sua heresia e também entre no seio do catolicismo. Sobre este grande momento, a senhora precisa pensar e guardar a sua generosidade para a verdadeira igreja cristã. Tudo acontecia no terraço, onde serviam frutas e bombons. O padre estava sentado ali mesmo e, antes disso, lia para a condessa um livro sobre reflexões espirituais e morais. Enquanto a condessa falava, o rosto de Marina ruborizava fortemente. Colocando sobre a mesa o pires com morangos, ela respondeu em tom orgulhoso e firme, o que era difícil esperar da sua voz suave e melodiosa. Eu aspiro a preservar minha crença, da qual gosto com todo o meu coração. A sua suposição de que um dia irei me converter ao catolicismo me surpreende muito. O que poderia obrigar-me a renegar minha igreja? A senhora sabe melhor do que qualquer um que somente por acaso me tornei um membro da família Zemovetsky, e a sua intolerância fanática não me inspira simpatia. Igualmente injusto, acho seu desprezo pelo padre Andrei. Ele é um homem simples e bondoso. É verdade que ele é pobre, mas trabalha dividindo com os paroquianos dele as dores, as necessidades e aquele desprezo com que a sua sociedade trata os camponeses e o humilde sacerdote deles. Será que ele tem culpa por ter que viver alimentando-se de batata, em vez de petiscar biscoitos e vinhos finos? Perfumar as mãos bem cuidadas, andar de carruagem e confessar as pecadoras nobres? A senhora também está errada, considerando o padre Andrei limitado e ignorante. Apesar de a simples e ingênua inteligência dele não ser apurada por pormenores dogmáticos, em compensação ele sabe bem consolar com palavras de bondade os paroquianos, cujas necessidades e sofrimentos entende. Eu não considero nem um pouco que seja uma humilhação confessar-lhe os tormentos do meu coração. Ele me compreenderá e resolverá as minhas fraquezas e dúvidas. O meu espírito necessita não de um carcereiro, mas de alguém que o console. Durante as últimas palavras, o rosto pálido do padre corou, mas Marina não prestou atenção, porque neste momento a condessa, que até agora a escutava muito confusa, de repente passou à ofensiva. A senhora, minha querida, é sincera demais, resmungou ela com a voz sufocada de raiva. Eu não duvido que a senhora tenha algo em comum com este sujo pope, que cheira a estrume. Agora é possível perceber o quão pouco cuidada foi a sua alma, e que na infância não havia ao seu lado uma mão firme e severa que pudesse guiá-la. O melhor exemplo de tal desregramento foi a sua mãe. Ela até se suicidou como uma herege, e a sua moral não fez honra ao seu confessor. Marina levantou-se pálida, mas sossegada. Faça-me o favor, minha senhora, de deixar a minha mãe em paz. Ela compareceu a um juiz mais competente e rigoroso, mas também mais justo do que podem ser as pessoas. Se mais uma vez se repetirem injúrias para as quais não tenho dado motivo, queixar-me-ei ao conde. Acenando levemente a cabeça em despedida, girou e desceu para o jardim.
O que acontecera, especialmente a alusão ofensiva de que ela pudesse renegar a sua fé, deixaram Marina profundamente indignada. Ainda que antes a condessa por várias vezes desse início a essa conversa, esta fora a primeira ocasião em que a agredira abertamente. O que pensa esta velha hipócrita? Foi ela própria quem ergueu a barreira entre Stanislav e mim. Por que ela me toma? Andava rapidamente absorvida nos seus pensamentos e, sem perceber, foi parar no seu cantinho predileto. Foi para a margem do rio que ali caía sobre pedras com musgos, agitando-se e formando espuma. À frente dessa pequena cachoeira, à sombra de jasmineiros, roseiras e acácias, havia um banco redondo e à sua frente uma mesa de pedra. Nesse lugar, Marina gostava de ler e sonhar. Ela se sentou e pôs-se a meditar, quando de repente a areia começou a ranger sob os passos de alguém e atraiu sua atenção. Ela levantou a cabeça e, nesse instante, de trás das árvores, apareceu o padre, com o livro na mão. Ao ver Marina, deu um passo para trás, pedindo desculpas por incomodar. O senhor não me incomoda nem um pouco. Por favor, sente-se e nós conversaremos, a menos que pretenda me converter ao catolicismo, disse ela brincando. O padre inclinou-se, se sentou e um sorriso agudo perpassou seus lábios finos. Acho que a minha tentativa acabaria em fracasso, tendo em vista a opinião que a senhora proferiu sobre o clero católico. Pelo amor de Deus, não tome para o senhor as minhas palavras, e além do mais, provocadas pela atitude inconveniente da condessa. Eu não tencionava absolutamente reprovar os sacerdotes católicos. Ao contrário, sinto muita pena deles, por serem privados de todos os direitos humanos e da família, que é aquela esfera de afeição e amor que qualquer um almeja. Não me surpreende se o padre católico, que se torna insensível ao cumprir o seu dever, do qual ele é um escravo, remexer desapiedadamente a alma e a consciência do seu confesso, e pela sua atitude o leve ao paraíso ou ao inferno. E tudo isso acaba em que ele se torna geralmente não pastor, mas um lobo que devora a alma humana. Me desculpe pela sinceridade, padre, pois só quero explicar por que, respeitando totalmente a crença católica, não a abraçarei nunca. É o seu direito inalienável, condessa. Esteja certa de que eu nem tentarei em tempo algum convertê-la ao catolicismo, porque respeito qualquer crença sincera. Respondeu com seriedade e ar pensativo o padre. Infelizmente, há muita coisa justa que a senhora falou sobre o clero católico. A lei inexorável julga milhares de jovens ardentes, submetendo-os à plena solidão, e tira deles o direito de amar. Uma bênção dada para cada criatura de Deus, que nasceu uma seta, sempre achará o seu deserto, mas quem não é capaz disso terá uma luta difícil, que às vezes estará acima das suas forças. Daqui resultam vários tipos de abusos. A natureza humana exige o que é próprio dela, e acontece que aquilo que deve ser um direito divino, como por exemplo o amor, transforma-se num crime. É verdade, não são poucos os maus padres. Eu particularmente conheço vários que justificam absolutamente o ditado. Quando o diabo encarna-se na terra, ele se realiza, claro, na batina do padre. Marina olhava surpreendida para ele, e de repente pôs-se a rir abertamente. De onde o senhor tirou este ditado? Não acredito que alguém tenha tido a coragem de dizer isso para o senhor. Ah, ouvi já muitas vezes, e acho que de quando em quando esta máxima é bastante justa. Entretanto, para a honra da nossa batina, quero acrescentar que a maioria dos nossos sacerdotes são pessoas honestas. A educação e o hábito embotam mais ou menos os sentimentos. Eles acabam de tal maneira que as almas que eles guiam tornam-se simplesmente problemas para resolver. Mas uma vitória dessas frequentemente é alcançada à custa de esforços demorados e de uma luta difícil. A sua alma, padre, sem dúvida também passou por essa prova penosa, antes que o senhor tivesse vencido a si próprio, notou Marina olhando para ele de maneira pensativa. O rosto do padre corou fortemente. Seus olhos ficaram brilhantes ao se inclinar para ela, perguntou surdamente: de onde a senhora concluiu isso? Quase toda a noite ouço o senhor tocando piano e admiro o seu talento. Entretanto, somente agora a sua música ficou compreensível para mim. Ela prova que a sua alma está sofrendo e lutando, e que o senhor não está satisfeito
em só governar as almas e dirigir os paroquianos. O padre abaixou a cabeça. É verdade, a música é um consolo na minha solidão espiritual. Em sons obedientes a mim, emito aquilo que não posso dizer abertamente para as pessoas. Fez-se um silêncio. Marina ficou pensativa sem perceber a forma estranha com que seu interlocutor a olhava, e levantou a cabeça quando ele começou a falar. Se a senhora me permitir, Condessa, direi algumas palavras no que se refere particularmente à senhora, pois não estou ouvindo. Acho que a nossa conversa de hoje dissipou um pouco a desconfiança que infelizmente eu lhe tenho inspirado. Por isso, aproveitando a situação favorável, quero dizer para a senhora que a sua solidão e a difícil posição falsa na qual se encontra por causa da sua magnanimidade e inexperiência desperta em mim profunda compaixão e simpatia. Como confessor, tenho alguma influência sobre a condessa e sobre o seu marido, e com prazer a usarei para livrá-la de aborrecimentos, e se for necessário defendê-la-ei, se é claro a senhora quiser aceitar a minha respeitosa amizade. Claro, eu aceito a sua amizade com gratidão e agradeço a sua compaixão, apesar da minha heresia. Ela sorriu e estendeu-lhe a mão. Neste ambiente hostil para mim estou indefesa, e é muito bom saber que alguém simpatiza comigo. Prometo, se a condessa implicar muito comigo ou o conde começar a me aborrecer, contarei para o senhor e recorrerei à sua ajuda. O padre apertou fortemente a mão dela. Agradeço. A sua confiança é um presente dos céus e eu me esforçarei para justificá-la. Depois de conversar por mais algum tempo, Marina se despediu e voltou para o castelo. Sem prestar atenção que, ao tocar sua mão, o padre estremeceu nervosamente e, sem perceber o olhar devorador com o qual ele acompanhava. Ah! Dando um suspiro a plenos pulmões, murmurou o padre. O primeiro passo está dado. Você é realmente um anjo de pureza e ingenuidade. Se nem suspeita que em mim cada nervo respira paixão por você. Não, sua amizade é pouco para mim. Eu quero você toda. Quero possuir a sua alma e o seu corpo encantadora. Eu a conquistarei e me apropriarei de você. Eu também quero amar e ser feliz, ter aquilo que muitos dos meus irmãos têm, uma namorada adorável. O tempo no castelo arrastava-se saudoso e monótono, mas Marina há algum tempo estava ansiosa, em vista de que na atitude do conde acontecera uma mudança notável, que não prometia nada de bom. A irritação veio suceder à sua frieza gentil, mas indiferente. Ora ele evitava a esposa, ora de repente procurava sua companhia, levava consigo a todos os lugares, inventava várias situações que poderiam aproximá-los e que, apesar de serem de curta duração, obrigavam Marina a tolerá-las, em vista da sua situação falsa e do papel que tinha assumido. Não foi uma vez que ela leu nos olhos de Stanislav aquela expressão que lhe causava horror e repugnância, pois a disposição espiritual do conde realmente era ruim. Sendo jovem, ardente e sensual, acostumado a satisfazer cada capricho seu, ele considerava sua situação ridícula, no referente à mulher que lhe pertencia por lei, como se a roubasse ou ofendesse. Em condições normais, ele provavelmente ficaria indiferente a ela, porque mesmo apreciando a beleza de Marina, ela não era do seu gosto. Porém, exatamente porque entre ele e a esposa havia um obstáculo, esse fato a fazia especialmente fascinante e querida ante seus olhos. Ele observava Marina, pensava nela, e o desejo de liquidar o obstáculo que os separava mexia com ele e o excitava. A cada dia Marina lhe parecia mais bela e encantadora, e nem haviam passado 2 meses quando se apaixonou perdidamente pela própria esposa, sonhando dia e noite como poderia tomá-la, custasse o que custasse. As considerações morais lhe pareciam ridículas, e ele sem dúvida teria aproveitado seu direito contra Marina, se não receasse que ela executasse a sua ameaça de suicidar-se. Ele não queria isso, e portanto viu-se obrigado a armar-se de paciência e conquistá-la passo a passo, mas não tinha dúvidas do seu êxito. No que se referia à sua avó, que tinha armado toda essa brincadeira, ele quase odiava. As relações entre Marina e o padre eram bastante amigáveis. A discrição invariável e respeitosa do padre entorpeceu a desconfiança anterior por ele, e o apoio que ele demonstrava lhe dar, mesmo às ocultas,
mas na medida do possível teria provado que ele realmente lhe desejava o bem. Ele lhe trazia interessantes livros científicos, contava muitas coisas interessantes de fatos históricos e das lendas relativas ao castelo e à noite. Quando não tinha ninguém, ele se ocupava com a música. Tocava na sala de estar da velha condessa, onde haviam colocado para ele um excelente piano de cauda. Marina assistia constantemente aos concertos da noite. Ao se sentar na poltrona com um sentido estranho, escutava as fantasias arrebatadoras do jovem padre. Antes, aos seus olhos, havia duas pessoas completamente diferentes. O padre Casaveri, num ambiente ordinário, e este pálido, indiscutivelmente dotado, músico com olhar brilhante de inspiração. O primeiro parecia frio, firme e impenetrável, que tudo vencia e subjugava, e quanto ao segundo, sob os seus dedos finos, na tempestade das melodias maravilhosas e arrebatadoras, refletia-se um mundo inteiro de paixões, de lutas e de suplícios. Marina ficava muito impressionada com esta música. Ela se unia a estes acordes potentes que lhe pareciam gritos de uma alma dolorosa e extenuada. Esta disposição transformava-se quase em hipnose e deixava-a cravada no lugar, ora encantando com uma tempestade de sons, ora emocionando com um tremor frio. Às vezes ela não queria ir, mas a força da melodia maravilhosa atraía irresistivelmente, e ela chegava e, sem nada dizer, sentava-se no seu lugar habitual. Um dia depois que Marina se despediu e foi embora, e que o padre também tencionava voltar para o seu quarto, a condessa o deteve e o levou ao seu oratório, ao lado do seu dormitório. Era um quarto bastante espaçoso, com várias janelas góticas. As paredes foram cobertas com uma velha entalhadura de carvalho, escurecida com o tempo. O quarto fora mobiliado com um facitol, uma poltrona ao lado e um sofá baixinho, ao lado do qual havia uma estante de carvalho, ocupada com livros religiosos e outros tipos com capa de couro. Uma pesada cortina de brocado verde, bordada com flores de ouro, fechava uma porta ogival, guarnecida com gravuras de aço. Aqui a condessa gostava de retirar-se junto com seu confessor, para poder, longe de ouvidos indiscretos, confessar-lhe os seus pecados ou discutir com ele questões importantes ou segredos. Desta vez, a condessa parecia muito aflita, descontente e distraída. Ao fazer sentar o padre ao seu lado no sofá, perguntou com irritação mal contida: "E como vai a conversão dessa mocinha imprestável? O senhor está calado, padre? Pois é necessário que o caso ande com mais rapidez. Coisas tão complicadas não se fazem de um dia para o outro. Se Clara tem visto uma conversão verdadeira e séria pela convicção e não por qualquer vantagem. A jovem condessa é muito tenaz e não quer saber nada sobre conversão de fé. Por isso, antes de ter a possibilidade de convencê-la da superioridade da Santa Igreja Católica, eu tenho que ganhar a confiança dela. Em cima disso, estou trabalhando atualmente e posso dizer que não é em vão. O resto vem com o tempo. Não entendo por que a senhora está com tanta pressa. Ah, se eu pudesse me livrar dessa maldita de cara pálida, não daria mais importância a ela e a deixava ferver no inferno eternamente", resmungou a condessa, e a expressão de um rancor fidagal perpassou no seu rosto carnudo. "Será que você não entende que Stanislav se apaixonou por ela? Deixe-o. De qualquer modo, ele não terá coragem de tocá-la, senão o excomungarei", ruborizando fortemente, respondeu o padre com ar de ameaça. "Tenho medo de que quando um homem com o caráter de Stanislav se apaixona, nem mesmo a questão religiosa o detém, enquanto esta mulher estouvada o provoca com suas caretas e sua postura de não me toques. Entretanto, eu não quero que ele se amigue com a esposa antes que ela abrace o catolicismo, e a sua santidade o Papa dê a sua permissão. Escreva para o bispo que eu não pouparei nada para conseguir a bênção de Roma. Da sua parte, o senhor também tem que agir, mas zelosamente eu doarei o dinheiro, que o senhor faz tempo que pediu para a comunidade da Santa Susana. Eu, claro, me esforçarei, mas por que a senhora concluiu que o conde está impaciente e almeja possuir sua esposa?" perguntou maliciosamente o padre. "Pela raiva, quase ódio com que ele me trata. E tudo isso por causa da maldita moscovita. Espere que vai ver, cobra.
Se você não proceder como eu quero, varrerei você do meu caminho. A decadência de Zemovetsky tem que ser garantida da maldição da mãe herege. Espero que a senhora não esteja planejando homicídio, perguntou o padre. Homicídio? Isso não, mas segregação sim. O senhor sabe que eu gosto de remexer crônicas antigas e outros documentos do nosso arquivo. Lá encontrei um conto de um capelão que vivia há 200 anos. Veja só, naquela época, um dos Zemovetsky. Enquanto estava a serviço em Moscou, apaixonou-se por uma russa, com a qual depois se casou contra a vontade de ambas as famílias. Ele a trouxe aqui, onde nasceu a sua filha, que foi batizada como católica. Ao partir para a guerra, ele confiou sua esposa e filha ao seu irmão mais novo. E o último, com a ajuda do capelão, tentou convertê-la para a verdadeira religião, mas ela resistiu em sua heresia. Um certo dia, a moscovita sumiu e todos pensaram que ela ou se afogara ou fugira para sua pátria. Não havia mais nenhuma notícia dela. Enquanto isso, o marido dela fora morto durante uma batalha. A filha foi para o mosteiro e o irmão mais novo foi o fundador da atual família dos Zemovetsky. Uma história instrutiva, não é? Eu achei o lugar onde aquela moscovita estava presa. Vamos lá, eu mostro para você. Ela levantou-se, aproximou-se da estante com livros, apertou uma mola e no mesmo instante abriu-se uma porta, escondida no entalho. Um ar frio, viciado e úmido exalou ao encontro deles. Não dando atenção a isso, a condessa inclinou-se e pegou uma lanterna antiga que estava num canto. Acenda, padre, para mim, por favor. Há 30 anos ou mais que eu não vou lá. O padre acendeu silenciosamente a vela, que estava na lanterna, e eles entraram por uma passagem estreita, no final da qual a escada de 30 degraus acabava embaixo com uma maciça porta, guarnecida de metal e equipada com ferrolho. Um cadeado pesado estava jogado no chão. Quando a porta foi aberta, dava para ver um subterrâneo redondo com uma baixa abóbada de pedra. O padre levantou a lanterna e com curiosidade examinou o calabouço. Ao lado da parede, num baixo banco de pedra, havia um monte de lixo. Deveria ser palha apodrecida e um cobertor vermelho de tecido descomposto, todo em farrapos. Em cima da parede estava pendurada uma cruz preta com o corpo amarelado do Cristo feito de marfim. Perto da entrada, numa mesa de pedra, havia uma caneca de barro e uma taça de prata, escurecidas pela umidade. As contas do rosário haviam sido espalhadas parte no chão, parte na mesa. No mesmo lugar, um açoite e um livro numa capa de couro com os contos de prata. Com um sorriso maldoso, a condessa pegou o açoite e o ergueu no ar. A crônica não disse a própria arrependida açoitava seu corpo pecador ou capelão, ou pode ser que o irmão do marido a castigasse quando ela ficava insubmissa demais. Em todo caso, é um meio maravilhoso e ajuda a vencer a teimosia, observou ela maliciosamente. Oh, sem dúvida, respondeu o padre ao virar-se. Involuntariamente apareceu-lhe o quadro. Marina fechada nesta prisão fétida e ele chicoteando com açoite o seu branco corpo de mármore. Um arrepio frio percorreu seu corpo, ou por paixão ou por piedade. Mas não, essa tenra criatura frágil não morreria neste buraco horrível. Somente um diabo como esta velha seria capaz de inventar uma coisa dessas. Ele iria vigiar para que Marina não caísse numa cilada.